Olá, chegamos a mais um Devocional do Empreendedor e hoje, dia 19 de novembro, comemora-se o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E essa palavra é para você, mulher. Talvez você não saiba, mas o dia 19 de novembro foi eleito o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Essa data foi escolhida pela ONU para valorizar a mulher empreendedora e seu impacto na economia. E nada mais propício que essa data para contarmos histórias de mulheres inspiradoras. E o devocional de hoje eu quero trazer para você a história de Lídia, uma vendedora de púrpura contada no livro de Atos dos Apóstolos. Lídia era uma vendedora de tecidos e de púrpura. Apesar da história dela ser contada numa pequena parte do livro de Atos dos Apóstolos, Lídia foi a primeira mulher a se converter na Europa através do ministério de Paulo. Ela teve um papel muito relevante na igreja primitiva e até hoje os resultados da história de Lídia são extraordinários e exemplo para nós empreendedoras. E como podemos ver no texto de Atos dos Apóstolos, eu disse para vocês que é uma pequena parte do capítulo 16, do 13 ao 15, que nós vamos ouvir falar de Lídia. O texto diz o seguinte: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para estender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela os convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma serva, venha para minha casa e fique hospedado comigo. Olha que interessante esse texto. Naquela época, era muito comum as mulheres se reunirem nas beiras dos rios para lavar roupa, para fazer seus serviços, seus afazeres. E Lídia, ela ia ali negociar com essas mulheres, porque era uma vendedora de púrpura, tecidos finos, de luxo, era uma matéria-prima cara. Ela era uma excelente vendedora, você vai ver que não era uma matéria-prima comum. E ela fazia isso e negociava muito bem. Assim como era comum as mulheres se reunirem na beira dos rios, era comum também os homens, ali eram os apóstolos, Paulo, eles iam para a beira dos rios para fazer as pregações, levar a palavra de Deus, porque era da cultura deles muito comum, porque às vezes acontecia batismo, alguns rituais religiosos, então os lugares eram propícios. E quando Paulo, junto com os apóstolos, falava da palavra de Deus, Lídia abriu seu coração e a palavra entrou no coração dela. E ali, rapidamente, vocês vão perceber que Lídia nunca mais foi a mesma, porque ela voltou para a casa dela e ela começou a influenciar todo mundo naquela região. O trabalho de Lídia nunca mais foi o mesmo. Ela deixa de ser somente uma vendedora de tecido, uma vendedora de púrpura, para cuidar de pessoas. Assim como eu falo que na minha vida, na minha empresa, não tem a ver só com a estética, a sobrancelha não tem a ver com a estética, tem a ver com pessoas. Na vida de Lídia, a partir do momento que ela entendeu o propósito dela e que ela conhece o Senhor, ela passa a cuidar e influenciar pessoas. Vai falar que quando ela volta para a casa dela, ela começa a fazer com que todos ouçam a palavra e seja batizado. A gente não tem relato nenhum que Lídia era uma mulher casada ou que tinha família. Mas lá atrás, quando fala que todos da sua casa eram impactados, tinha a ver com a extensão de seus parentes, de seus colaboradores, porque ela tinha um lugar onde ela tingia os tecidos com a púrpura. Era uma matéria-prima complicada, não era uma coisa fácil de fazer, então ela precisava de ter colaboradores para ajudar. Então ela atingia essas pessoas e ela começou a influenciar pessoas. E ela é tão interessante a história dela que ela leva o ministério de Paulo para dentro da casa dela. Vocês vão ver mais para frente do texto que quando eles saem da prisão, a casa dela é onde eles procuram para se reunir, onde eles faziam reuniões, onde essa mulher ela impactava e gerações até hoje fala da história de Lídia, uma vendedora que impactou a sociedade não só com o comércio de tecido, mas influenciando pessoas através da palavra de Deus. E você, mulher, assim como Lídia, como que você tem feito na sua empresa? Você tem influenciado pessoas? Vocês viram que além de influenciar, ela era hospitaleira. Você tem recebido as pessoas na sua empresa? Você tem tirado um tempo para cuidar das pessoas, para alcançar pessoas, para ensinar as pessoas que estão começando?
Essa influência tem vindo de você? Sabemos que a sua casa, a sua empresa, seu maior ministério. Você tem feito isso no seu dia a dia? Ou você só tem sido um vendedor, só tem vendido a sua mercadoria, só tem trabalhado todos os dias para fazer dinheiro? Porque esse não é o objetivo de Deus, isso não é o propósito de Deus para a nossa vida. Não tem a ver com o que você decidiu fazer. No meu caso, não tem a ver com estética, não tem a ver com beleza, tem a ver com pessoas. E o seu caso, o que tem sido? Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. E para mais conteúdos como esse, me siga nas redes sociais, @LuziaCosta, lá vai ter o link do Devocional do Empreendedor. Mais uma vez, parabéns para você, mulher empreendedora. E não se esqueça, sua casa, sua empresa é o seu ministério.